Em apenas alguns anos, reis e exércitos do mundo antigo foram derrubados. Em seguida, uma nova população se levantou. O que os povos do mar fizeram foi criar um vácuo de poder. Quando os povos do mar derrubaram os poderosos do final da Idade do Bronze, criou-se uma situação totalmente nova. A elite que desapareceria e seria destruída, a classe baixa, os homens comuns, agricultores, camponeses, os escravos, eles poderiam muito bem sobreviver. Mas então o que fariam? No caso dos pastores, agricultores e refúgios de Creta, o registro arqueológico é claro. Após a derrota e a dispersão dos povos do mar, os sobreviventes endurecidos retornaram gradualmente às terras baixas. Depois do século XII a.C., e assim que os tempos se tornaram mais seguros, as pessoas desceram para outra cordilheira que fica a cerca de 1 quilômetro, 1,5 quilômetros daqui, mais abaixo e mais próxima dos campos. Nunca mais eles teriam a necessidade de construir assentamentos em tais alturas. Mas o destino final dos guerreiros conhecidos como povos do mar talvez nunca seja conhecido. Os próprios egípcios dizem que alguns dos remanescentes foram instalados no próprio Egito ou em Canaã. E sabemos que textos egípcios posteriores falam sobre a cidade de Dor, em Israel, como sendo a cidade de Tidjekel. Sabemos que os Pelesetes se estabeleceram em Canaã e eles se tornaram os filisteus. Alguns acreditam que esses sobreviventes e os remanescentes dos povos do mar podem ter se misturado e que futuros testes de DNA dos restos encontrados nas tumbas poderiam comprovar. Temos provavelmente restos das próprias civilizações que os povos do mar destruíram enquanto estavam a caminho do Egito. Portanto, poderia muito bem haver micênicos entre os povos do mar, minoicos entre os povos do mar, hititas ou Luca entre os povos do mar. Talvez tenha sido uma das poucas oportunidades que lhes restaram, se juntar aos povos do mar, o próprio grupo que havia destruído sua civilização. Portanto, as fileiras dos povos do mar podem ter aumentado com as mesmas pessoas que tinham acabado de conquistar. O que é inegável é que após a queda, algo inteiramente novo surgiu. Entramos na Idade das Trevas por alguns séculos à medida que houve uma nova mistura de raças. Mas depois disso, das cinzas, surgiu a fênix dos gregos. Surgiram sistemas políticos novos e surgiram outras civilizações. Os gregos se levantaram e surgiram então os primórdios da democracia como a conhecemos. Com o pior dos motivos, os povos do mar destruíram o mundo, mas obviamente ofereceram novas chances para pessoas que nunca tinham tido oportunidades antes. Temos os israelitas, Davi e Salomão, os reinos de Israel e Judá, que talvez não existissem, a menos que os poderosos reinos da Idade do Bronze tivessem sido eliminados. Assim, os povos do mar efetivamente provocaram a decadência do antigo e a ascensão do novo. A cadeia exata de eventos que encerrou uma era e deu origem a outra ainda está sendo investigada. Não acho que o Christoph tenha a resposta, mas acredito que ele está chegando bem perto de encontrar uma. O que eu acho que nós temos é uma combinação de causas. Os povos do mar tiveram sorte. O momento deles foi perfeito. Eles se aproveitaram de alguns dos desastres naturais. Se tivesse havido uma seca ou uma série de terremotos, teríamos o que os arqueólogos chamam de colapso do sistema, em que um ou dois fatores, por si só, não teriam causado o colapso da civilização. Mas quando são reunidos, tem um efeito mais amplo. Os povos do mar foram capazes de explorar uma brecha nas defesas dessas civilizações poderosas, onde antes não existia.